Vamos lá. Bom, esse capítulo de geografia, né, está falando um pouco sobre como surgiram as cidades no Brasil. Relembrando, pessoal, o conceito que o livro traz sobre cidade é um conjunto de construções, de pessoas e de atividades econômicas, todas no mesmo local. Essa é a ideia que o livro traz sobre cidade: conjunto de construções, pessoas e atividades econômicas. Vamos seguir em frente então agora falando um pouco sobre as cidades de origem planejada. Nós vimos no estudo anterior algumas cidades de origem espontânea, aquela que deu pelo surgimento de povos e crescimento de povos. Aquelas cidades que surgiram através da necessidade de proteger o território, né? Vimos também as cidades que surgiram através das viagens dos tropeiros. E agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre as cidades de origem planejada. Cidades de origem planejada. Bom, a ideia é o seguinte, pessoal. Quando você, em algumas situações no Brasil, um grupo de pessoas se reuniram e, né, políticos, fazendeiros, e resolveram construir uma cidade. Olha, vamos construir uma cidade. Aqui, pessoal, nós temos um desenho que ilustra muito bem. Ó. Pessoas se reuniram e elas decidiram construir uma cidade. Só que antes de construir uma cidade, é preciso planejar, desenhar. Como que nós vamos fazer? Onde serão as ruas? Onde serão as avenidas? Onde serão os bairros? Onde será a área comercial, a área industrial? Então, algumas cidades brasileiras foram construídas, surgiram de uma origem planejada. Olha só. Você viu que a maioria das cidades brasileiras se originou de maneira espontânea. No entanto, outras cidades surgiram de forma diferente. Elas foram planejadas. Isso quer dizer que, antes de serem construídas, elas foram projetadas por arquitetos ou engenheiros. As cidades de Goiânia, no estado de Goiás, Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e de Palmas, no estado de Tocantins, e de Maringá, no estado do Paraná, são exemplos de cidades de origem planejadas. Tudo bem, pessoal? Algumas cidades, então, são planejadas. E aí, antes de construir uma cidade, é preciso desenhar ela, né? Descobrir, através de desenhos, onde ela vai ser construída. Tudo bem? Vamos em frente, então, que o texto vai trazer outros exemplos. Olha só. Aqui temos mais alguns exemplos. Né? Palmas, fundada em 20 de maio de 1989, à vista da cidade de Palmas, no Tocantins. Essa cidade foi planejada, foi desenhada e depois construída. Tudo bem? Aqui nós temos mais uma cidade, ó, Maringá, fundada em 10 de maio de 1947. Maringá também é um exemplo de cidade planejada. Nós conseguimos perceber isso nessa imagem através dessas linhas aqui, ó. Olha só, como as linhas das ruas, né, as ruas elas fazem um desenho. Olha que interessante essa ordem em que as ruas estão organizadas. Tudo bem, pessoal? Aqui são alguns exemplos que o texto está trazendo para nós. Vamos em frente, então? Para mais alguns exemplos. Olha só que beleza. Essa imagem é muito bonita, pessoal. Essa imagem é da cidade de Goiânia. Percebam que ela foi construída em círculos concêntricos, né? Olha a beleza dessa cidade quando é vista numa imagem aérea. Para uma cidade ficar dessa forma, ela precisa ser planejada, desenhada e depois construída. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente com o nosso conteúdo? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui tem mais um exemplo de cidade construída. É a cidade de Brasília. Olha só. A cidade de Brasília está localizada no Distrito Federal, onde fica a sede do governo brasileiro. Brasília é outro exemplo de cidade planejada e foi construída para ser a capital do nosso país.
Olha, essa cidade é muito bonita, linda mesmo. Já fui lá algumas vezes e tenho muita satisfação em ver essa cidade. Olha só uma curiosidade que o texto nem traz, mas eu trouxe para vocês. Se olhar de cima, Brasília tem formato de avião. Então, os engenheiros, né, os projetistas que construíram a cidade, desenharam ela em formato de um avião. Se você olhar de cima, você vai perceber que ela tem um formato de um avião. Tudo bem, pessoal? Olha só, pessoal, uma curiosidade que eu quero colocar para vocês. Em alguns capítulos anteriores, aqui de geografia, nós estudamos os movimentos migratórios. E em um desses vídeos, nós falamos sobre as pessoas que se mudaram para Brasília para trabalhar na construção da cidade. E se você ainda não viu esse vídeo, clica no card que eu vou deixar aqui do lado para você entender que no processo de construção dessa cidade, muitas pessoas foram morar nessa cidade. Tudo bem? É só mais um fato aí para ajudar a compreender a história da construção de Brasília. Vamos em frente? Aqui nós temos mais duas fotografias, né? Mais duas imagens. Olha aqui, vocês vão ver que é o mesmo local. Aqui no início da construção, deixa eu dar uma ampliada para ficar mais fácil de ver. Olha só, aqui o início de construção, né? Você já aconteceu com você de passar perto de uma construção e ver o alicerce, a ferragem, as pessoas cavando os buracos e tal? Olha, não tinha nem asfalto ainda e aqui é a cidade já construída. Então, um exemplo muito claro, né, muito bonito de uma cidade que foi planejada e foi construída. Tudo bem?